Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jornada do Conhecimento. Eu sou Marcelo Fonseca, host do podcast, e hoje, seguindo a nossa sequência de temas relacionados à playlist Promessas de Ano Novo, hoje a gente trouxe um convidado super especial para falar sobre exercício e atividade física. Muito obrigado, Enzo, pela sua disponibilidade. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado pela presença, Enzo. E agora, para a gente começar, gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória e o que você fez que te levou até a prática e o exercício como trabalho, o que você se formou, o que você se especializou. Vamos lá. Prazerzaço estar aqui com você. A gente já se conhece, até porque você é meu aluno. Exatamente. Marcelo, é simples, cara. Eu venho de uma velha escola de faculdade, eu sou o que a gente chama de old school, tiozão, o cara que conversa, ouve, mas provavelmente vai discordar, né? Eu venho de uma família tradicional, sou filho de militar, da aeronáutica, e então sempre eu tive o contato com a atividade física, sempre foi fácil para mim, até porque o meu pai foi uma época, lá em Belém do Pará, ele foi remador do clube Remo de futebol. E também depois ele foi o que a gente chamava de halterofilista, que hoje são os fisiculturistas. Então, eu sempre tive, talvez, um pouquinho essa verve, essa coisa no sangue, assim, né? E inclusive hoje eu estava conversando com um aluno na academia, assim, eu tive a sorte de ter um professor de educação física, porque eu fui aluno do Dom Bosco, a rede salesiana de ensino. Cara, eu também estudei lá. Então, ali no Bom Retiro. Né? Do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Eu estudei a vida inteira lá, cara. Pois é, cara, a gente nunca falou sobre isso aí. A gente nunca falou disso. Ali do lado do quartel, da Polícia Militar. Mesmo. Eu estudei lá de 95 a 2003. Pois é, eu estudei de 74 a 82, ou seja, eu fui repetente. Cara, que muito pequeno, hein? Pois é, você viu só, cara? A gente nunca tinha Você pegou o Padre Rosalvino? Não. Não? Ainda não era. Peguei do Padre Tetu pra frente. Ah, tá. Então, aí o que acontece? O salesiano, na época, tinha uma história muito grande de atletismo. E eu fui atleta do salesiano, né? Ganhei medalha. E ali tinha um professor de educação física chamado Paulo. Esse cara, pra mim, competia com a igreja. Né? O cara, pra mim, era o cara. E eu falei assim, poxa, e ele sempre também me apoiava, cara, você tem capacitação física, você é um cara que você é aguerrido, você quer disputar, você quer ganhar. Eu chorava quando eu ganhava, eu chorava quando eu perdia, eu chorava. Vivia intensamente. Isso. E aí, meu pai entendeu isso e foi me dando oportunidades para eu fazer uma faculdade, para eu fazer isso, fazer aquilo. Então, sempre eu estive voltado à atividade física, né? Eu estudei na São Judas, depois eu fiz alguns cursos de especialização, aí depois eu fiz especialização em musculação, em personal training, fiz em ciclismo. Então, atividade funcional, que depois ganhou o nome de comercial aí dos crossfits aí da vida, mas eu nunca fui para essa linha. Eu pratico uma linha mais preservacionista do corpo, né? Então, é só um pouquinho do meu início aí. Eu sempre trabalhei na área de recreação, na área de academia. Tô nessa batalha aí, agora que estava conversando antes de entrar, já tá indo para 32 anos que eu tô fazendo isso. Não me arrependo, não tô rico, né? E para mim o importante mesmo é que eu ajudo pessoas. Então, para mim, isso é muito mais. Tá? Bom, me apresentei, vamos lá. Legal, legal. E assim, gente, uma característica muito bacana do Enzo, quando ele começou a dar aula na academia que eu treino, é pela disposição, pelo jeito, bom tato com as pessoas e a atenção e o cuidado de ver quando a galera tá fazendo algum tipo de exercício de forma errônea, ou às vezes não tá tão errado, mas pode vir a ter um problema se não tiver cuidado com a carga, com a posição. Ele vai lá de um jeito sempre especial e dá um toque, ajuda, não deixa ninguém largado aí. E até porque bons profissionais e profissionais negligentes tem em qualquer área, não é só professor de academia de musculação, não. Então essa é uma característica que não só é só uma percepção minha, mas a percepção de muitos alunos.
Obrigado, Marcelo, obrigado. No ambiente onde você está, de verdade, de verdade. E eu até achei interessante, Enzo, além do seu conhecimento, que eu pude perceber pela nossa interação nas aulas na academia, foi também da forma de lidar, de ter uma percepção, uma opinião diferente, respeitar e fazer comentários ponderados, no sentido de, ó, do aspecto físico, do estudo XPTO, a perspectiva é essa, mas existe outras, eu não concordo, eu vejo diferente, e no mundo que a gente vive hoje, onde discordar e conseguir manter um nível de educação, respeito e não levar isso para o coração, isso é difícil. Não é comum, tá cada vez mais difícil, tá mais difícil mesmo, Marcelo, tá mais difícil porque assim, normalmente, eu vou falar especificamente de academia, as pessoas que estão ali treinando, não todas, obviamente, elas estão num estado, às vezes, de insegurança, de insatisfação. Eu conheço muitos alunos que estão ali num processo depressivo grande. Então, se a minha abordagem não for de acolhimento, eu vou piorar a situação desse aluno, né? A experiência me favorece, né? Então, não que eu não erre, eu posso cometer o erro, né? Mas às vezes eu espero o momento da abordagem justamente porque ele está ali, ele não sabe, mas ele está ali para ser abordado. E é isso que ele quer, mas ele não sabe dizer que ele quer, né? Então ele fica na expectativa. E é nesse momento que eu entro, fazendo pequenas correções, às vezes elogiando, às vezes dando uma sugestão. Eu nunca digo que o aluno está errado. Eu digo que existe uma melhor forma e uma melhor aplicação do que ele está fazendo. Isso já abre uma porta para mim, do que eu simplesmente gritar com ele, falando que, ó, você está fazendo besteira, ó, você vai se machucar. E aí eu não ganhei ele, né? Eu vou ganhar mais um inimigo, ele já está cheio de inimigo, né? Então quando ele entra na academia, ele não vai buscar amigo. Mas se isso acontecer, vai agregar para ele chegar onde ele quer, né? É isso aí. Muito bom. Ô Enzo, eu vejo... E aí me corrige se eu tiver... Não digo se eu tiver errado, mas se eu tiver uma percepção diferente, que, pegando o meu exemplo, eu treino há alguns anos. Quando eu comecei numa academia de bairro, a academia não tinha tantas ofertas como nós temos hoje. Tanto em quantidade quanto em qualidade, quantidade de profissionais preparados, equipamento, etc. E aí foram ampliando, foi ganhando mercado. O ponto bom que eu vejo nisso é que democratizou o acesso à academia. Sim. Por proximidade geográfica e até por valor. Sim. Por outro lado, esse movimento, junto com o crescimento do acesso à informação e à internet, o que era bom começou a entrar outras questões que acabam bombardeando as pessoas e dificultando elas saberem o que é o essencial daquele ambiente. Então, aquela pessoa que trabalha numa empresa na área da limpeza, que chegava em casa com dor nas costas, que ela tem outro caminho, ela tem opções hoje para treinar e melhorar sua postura, ter mais condicionamento físico, melhorar a questão do seu músculo. Mas, ao mesmo tempo, no caminho, essa mesma pessoa é bombardeada com tome o pré-treino X, coma 7, 8, 10 marmitas por dia. Se você não tomar algum tipo de hormônio, o conhecido como anabolizante, a bomba, você não vai desenvolver, você não vai entrar no shape. Inclusive, até fazendo um paralelo desse contexto, eu vi um trecho da internet muito interessante, que falava do que era a expectativa do padrão de beleza há 20 anos atrás e o que é hoje. E subiu muito a régua num nível de que é quase impossível chegar na expectativa atual sem uso de hormônios, ou seja, sem ferrar sua saúde. Sim. E aí, como você vê na sua experiência, já que você está há tanto tempo na área e pegou esses momentos, da dificuldade das pessoas e às vezes falta de discernimento para saber qual que é a melhor escolha, com tanta coisa gerando influência e não necessariamente uma influência que prioriza a saúde. Boa. Isso não vai parar. Isso vai continuar e, não querendo ser o pessimista,
atividade física, a gente também vive de fake news. Para todo lado isso existe. Mas a gente estava conversando antes de entrar aqui, eu falei para você que é uma filosofia minha de fala. Eu gosto de falar isso porque é uma coisa que acrescenta. A palavra educação física, né? A palavra educação vem antes da física. Então, se você não tiver o entendimento, se você não tiver o conhecimento, se você não tiver a curiosidade, se você não tiver o respeito ao seu corpo, se você não tiver educação alimentar, se você não tiver uma disciplina, a saúde você não vai chegar na saúde, porque você está colocando a estética na frente. Isso não vai funcionar. Os modismos vão continuar. Eles não vão parar. Eu sou de uma época da dieta do vinagre, do limão, da abóbora, do pé de cana, da lâmpada, do sol. Olha, eu vou te enumerar que a gente vai se cansar. Já passou por várias fases. Por várias. E assim, por que a gente não pratica a dieta do bom senso? Porque se eu perguntar para você o que é melhor, um filé de frango ou um Big Mac, você vai falar que é um filé de frango. Você já viu a fila do Big Mac? Então, mas todo mundo sabe que o filé de frango é melhor, né? Aí depois a indústria da suplementação cresceu a um ponto tão grande que virou um descontrole, né? Eu lembro que há uns anos atrás eu assisti a reportagem do Fantástico que ia atrás desses laboratórios que faziam composições químicas de suplementos que não existiam. E de 20 fábricas, 18 estavam condenadas, né? Nossa. Isso, eu tenho certeza absoluta que isso não mudou. Isso não mudou. Eu não tenho como provar, então não citei nenhuma marca, mas eu sei que isso existe, né? Existe uma confusão comportamental, não é só uma confusão de informações assim, isso é melhor do que isso, tome pré-treino, não tome pré-treino. Eu sou do não tome nada. Você já me conhece, a gente já conversou sobre isso. É uma filosofia natural. Total. E pensando sempre em longevidade e saúde. Sempre, porque eu acho que assim, o teu corpo está sempre em processo de transformação. É claro que eu não sou médico. A gente não está falando aqui em questões de química para salvar a sua vida. Eu estou falando único e exclusivamente de você fazer uma suplementação que você nem sabe se precisa. Às vezes, uma alimentação razoável. O que é alimentação razoável? É você ter as refeições que você tem que ter. São as 4 refeições normais, que todo mundo conhece, e aquelas que são adaptadas às suas necessidades de algumas práticas. Entendeu? Você vai fazer prática do tênis, você vai fazer um basquete, você vai fazer a musculação. Para cada uma dessas, existe algum tipo de protocolo que você pode seguir, tá? O que você não pode é misturar tudo isso num balaio e comer de uma vez, ou beber de uma vez, né? Então tem gente que come 8 ovos, come 5 filés de frango, bate shake de proteína. Cara, o teu corpo não vai administrar tudo isso, ele não vai processar tudo isso de uma forma positiva. Se você está sobrecarregando o teu sistema, isso vai te dar uma descompensação, mais cedo ou mais tarde, mas vai. Se você não sabe, se você tem preguiça de ler, procura a orientação de um profissional. Enzo, mas tem profissionais que vão te dar a química já. Pois é, existem esses profissionais também. E não cabe a mim fazer algum tipo de julgamento, mas cabe a você ter uma escolha. Você sabe, bom senso, eu falei lá atrás. Pratica o bom senso. Isso vai te preservar, né? A procura da informação, hoje em dia, na minha época, eu tinha que procurar na Barça. Ou perguntar para um profissional mais experiente do que eu. Ou perguntar para o meu pai, né? Hoje, tá de um toque na tela. E não quer dizer que essa informação sirva a você. Ela pode ser uma informação boa, mas ela não está dentro da sua característica. Então, vai fugir de você. Por exemplo, você citou uma moça que é da limpeza. E ela tem dor na lombar e ela se matriculou numa academia. Perdão, ela se matriculou na academia e ela quer fazer fortalecimento da lombar. Essa é a primeira fala que a pessoa... Mas não é só isso. Tem muita coisa envolvida aí. Hoje em dia, Marcelo, muitas academias não fazem mais uma entrevista com o aluno. Ou seja, não tem mais a anamnese que o professor conversa, entende. É um produto à parte, é um processo à parte, que você paga à parte, né?
Hoje também não se obriga mais as academias a apresentar atestado médico. Não tem mais isso, não tem. Nós, professores, estamos assim, ó, seja o que Deus quiser. Vamos torcer para nada dar errado. Eu vou dar uma prova minha. Eu estava dando aula de spinning, eu tinha uma aluna que já estava fazendo um bom tempo aula comigo, e ela pedalava muito bem, só que ela desmaiou em pleno ciclo de giro de roda. Aquela roda da bike de spinning, ela pesa muito na hora que você... Se você não frear, ela te leva, ela te projeta para frente. Foi o que aconteceu. Ela foi cuspida, ainda bateu o peito e o queixo no guiador. Caiu desmaiada, teve corte no queixo. E a gente veio descobrir que ela era dependente de insulina. E ela não comunicou a gente. Poderia ter sido uma situação muito pior. Mas isso que eu falo, as regras não são respeitadas, né? Hoje os profissionais de educação física, eu vou dizer isso, inclusive assisti uma entrevista longa do CEO da Smart Fit. Ele estava dizendo que ele tem um projeto de melhorar a qualificação e os treinamentos dos professores de musculação. Hoje, o cidadão que sai da faculdade de educação física, ele não está preparado para nada. Para nada. Nem para falar ele consegue. Que ele só usa gíria, né? Que eu evito falar porque não vai funcionar. Um professor, como é que ele faz uma interpretação do aluno se ele não sabe abordar o aluno? Como é que ele conversa com o aluno, né? E eu não tô aqui falando mal. Sim. Eu tô dizendo que não prepara. Isso não é de hoje. Se você colocar outro profissional de educação física, ele vai falar a mesma coisa. Eu tenho estagiários lá. É de dar dó. Não sabe nada. Não sabe nada. Eu não sei o que eles estão fazendo. E aí, aonde eles vão aprender? Na pancada. Eu fui privilegiado. Eu venho de uma outra época, tá? Então, só para alinhar o que a gente está falando sobre a pessoa comum que vai se matricular numa academia. Ela não tem a orientação adequada desde o momento que ela compra o produto academia. Ela não é apresentada pela verdadeira necessidade dela. Ela não é apresentada. Ela é apresentada para a lâmpada, para a esteira bonita, para a piscina azulzinha. E isso não é a falha da pessoa que está comprando. Eu acho que precisa melhorar esse entendimento. Precisa qualificar quem vende o produto. Precisa interpretar a necessidade daquela pessoa. Por exemplo, você paga a anuidade e você faz o que você quiser. Porque isso é o que eu escuto. Não, você faz o que você quiser, matou o ser humano. A pessoa vai se afogar. Ou então vai se quebrar dentro em algum aspecto. Vou fazer aula de pilates que não machuca. Machuca. Toda aula guiada, mal guiada, machuca. Musculação, machuca. Entendeu? Então, assim, se você não tiver uma orientação da base, não vai ser um treino avançado que vai te salvar. Outra coisa sobre treinamento. Treinamento, qualquer um é bom. Qualquer um é bom. O que não é bom é a alimentação que você usa para treinar. Morreu. Não vai funcionar. Outra coisa. Vamos fazer periodização. A periodização é maravilhosa para atleta. A dona de casa, um cara que é taxista, uma pessoa que vai na academia treinar porque ela quer manter a sua saúde, manter a sua glicemia baixa, manter seu colesterol baixo. Esse é um público que a gente trabalha de verdade. Esse é o nosso público real. Aí tem aquele que acha que já é o bodybuilding. Não é. É aquele cara que vai para academia pegar aconselhamento sobre anabolizantes. Nenhum educador físico é capacitado para isso. Está exercendo uma coisa que não é para fazer. É um médico que tem que fazer isso. Tá bom? Mas o médico... mas é o médico. Vai lá na justiça e reclama com a justiça. É o médico que estabelece isso. O educador físico, eu já tô falando. Educador. Aí como que uma pessoa educa o outro falando para usar a droga? Tá incoerência. Por isso que eu não sou um cara tão amado no Brasil. E aí, Enzo, eu acho que a questão dos objetivos não ficam claros. Primeiro que as pessoas
às vezes não sabem o que elas querem quando elas vão buscar algum tipo de esporte. Vide o que acontece com um esporte que eu gosto particularmente bastante, que é a corrida, a quantidade de pessoas que se lesionam na corrida, Nossa, a quantidade de pessoas que se lesionam no CrossFit. E eu acredito, Enzo, que não é por conta da particularidade do exercício, é a pessoa se propor a fazer algo por conta de informações de mídia que às vezes não é para aquela pessoa, e aí mistura que ela não tem a orientação adequada e esse balaio de o objetivo inadequado, o profissional despreparado, o ambiente não ser o mais indicado para o objetivo daquela pessoa, tudo isso junto gera o quê? Lesão. Então a quantidade de pessoas que começam a correr e já começam a ter problemas com canelite, torce em tornozelo, a pessoa na segunda corrida tá buscando óculos baixa pace e tênis de R$ 2.000 que tem a tecnologia XPTO para ajudar a impulsionar melhor. E aí, não é diferente no CrossFit. Não é, eu nunca fiz CrossFit, mas pelo que o contato com alguns amigos que fazem, não é diferente. Não é diferente na musculação e não é diferente na natação. E a gente tem que tomar cuidado, Enzo, e aí eu tô trazendo exemplos de vivência minha. Eu nado entre 2, máximo 3 vezes por semana, eu coloco como uma sequência na academia da musculação como uma parte de cardio. Sem preocupação com aquele gás, mais um terapêutico, é algo mais prazeroso do que performance para mim, até porque, venhamos e convenhamos, eu não vivo disso. Sim. E me faz muito bem, tanto para a minha cabeça quanto para o físico. E eu me peguei esses dias e o algoritmo das redes sociais, ou pelo que você fala ou que você procura, ele traz várias coisas similares. E aí tava vindo fone de ouvido por condução óssea. A prova d'água específico para quem nada. Aí eu falei, nossa, que diferente, que legal, a reação natural minha. E aí depois eu olhei e falei, mano, peraí. Eu preciso disso? Nada contra, eu adoro música, mas talvez não. No momento que eu tô nadando, eu tô lá me concentrando, buscando deixar a cabeça vazia, me preocupado com a flutuabilidade, com a cadência da braçada, pensando em alguma coisa boa, tentando evitar a ansiedade. Mas pra que raios eu vou colocar esse fone aqui? Não deixa. E aí? Mas eu poderia ter ido lá, pegar o cartãozinho e falar, toma esse fone. Vou começar a usar o pé de pato. Vou comprar um paraquedas para colocar mais resistência pro meu nado. A questão é, para qual objetivo e se eu preciso disso? E aí, dentro desse contexto, eu imagino que nos outros esportes acontece isso também. Então, ao invés de estar falando de alimentação, de dormir melhor, de qual que é a periodização mais adequada, a gente já chega na academia com pessoas perguntando de anabolizante e a quantidade de suplemento, quanto ela vai ter que gastar, sendo que o principal seria outro ponto, né? Olha, eu posso te dar um exemplo prático, porque isso acontece todos os dias, tá bom? Recentemente chegou um aluno de 18 anos, ele é magro, mas ele é alto. E quando a pessoa é muito alta, a compactação muscular é um pouco mais lenta. E não vai acontecer como aconteceria com outro tipo de fisiologia, né? Mas vamos falar especificamente desse menino, 18 anos. Ele chegou lá com uma lista para mim de todos os anabolizantes que indicaram para ele. De todos os suplementos que indicaram para ele. Ele já tinha treinado ou era a primeira vez? Eu não conhecia, eu acho que ele era do período da manhã, mas ele quis me ouvir porque falaram para ele que era para falar comigo. Por que eu entendi isso? Porque, ele, obviamente, eu ia dizer para ele não fazer isso. E eu expliquei para ele, da forma muito simples, que ele ia ganhar um câncer. Porque às vezes a gente tem que ser meio contundente com as coisas, né? E mostrei para ele, eu abri no meu celular algumas pesquisas que existem na Alemanha, principalmente estudos baseados nisso, principalmente no testículo, no pâncreas, e mostrei para ele. E não são pessoas idosas. Estão entre os 16 e 35 anos. Né? Então isso acontece mesmo. A questão da informação, Marcelo, ela faz parte da educação, né? Então a disseminação do modismo, que é o que você falou do fone de ouvido, por exemplo, hoje em dia as pessoas andam o que eu chamo de tanque de oxigênio do lado, que são aquelas garrafas de água de 50 litros. Tanque de oxigênio ótimo. Ela ocupa uma pessoa e mais outra pessoa, porque ela tem que carregar essa maldição para fazer um treino anaeróbio, né?
E aí eu falo assim, pô, mas tem um bebedouro ali, ó. Não, mas é só para molhar a garganta, mas você tá levando seu tubo de oxigênio toda hora para toda. Você põe, se você ocupa um banco, né? Modismo, Marcelo. Isso vai existir, não vai parar, tá bom? Agora tem umas calças das moças aí que dividem o glúteo quase em 8 partes, né? De tão bom que é. Você não precisa mais treinar, põe a calça, né? Então a gente continua, vai continuar. Agora a parte, tudo bem, isso é moda, a gente não tem como interferir. Mas eu vou falar a missão de um professor é se voltar e se atentar à regra da execução da tarefa. Perceber que o aluno ainda não está capacitado para o treino ABC, ainda ele tem que passar pela adaptação. A pessoa fala, mas por que você faz 4 de 8, 5 de 6, 7 de 8, 10 de 20? Gente, são pequenos estímulos que a gente cria, tá? Ganhar peso, perder peso, manter peso, tudo isso é alimentar. Então, se por exemplo, você que é um cara grande, tá? Se eu der um treino hipertrófico de alta intensidade, eu vou dobrar você de volume. Você vai ficar blocado, você vai ficar um bloco de pirâmide, entendeu? O que seria muito mais razoável? Continue fazendo a sua musculação. Não precisa fazer uma alta hipertrofia, você só vai aumentar a sua densidade muscular, só que você ainda tem gordura. Então, o que está na frente do músculo? A gordura. Eu vou te projetar essa gordura à frente. Você vai ficar maior. Mas não é maior definido. É um maior gordo. Ah, é ofensivo. Não é ofensivo. Eu estou explicando que não vai funcionar dessa forma. Então, a gente primeiro parte de uma redução. E de onde vem essa redução? Aumenta seu aeróbio, diminui o peso da execução hipertrófica, diminui, faz o movimento, mas com carga muito mais baixa, aumenta a repetição. Outra coisa que todo mundo fala, qual é o tempo de pausa? Cara, 30 segundos, tá? Vai mudar de aparelho 1 minuto. Eu vou dar um exemplo do Enzo, sou eu, prazer. Eu treino em 20 minutos. Já comentou. Né? Poderia treinar em 1 hora? Não preciso. Eu não preciso. Existe um monstro dentro da gente dizendo pra gente fazer tudo aquilo que a gente não vai conseguir fazer, é onde a gente se machuca. Entendeu? E às vezes até um mito, ou que as pessoas plantam na cabeça, do trabalho duro versus o inteligente. Às vezes o trabalho duro, as pessoas associam a quantidade, a tempo. Sendo que, quando a gente fala de saúde e exercício físico, até como você está trazendo, ele envolve outras frentes da nossa vida, e o exercício, o estímulo físico, ele é um pedaço Sim. desse estímulo. Então, eu achar que 2 horas de academia vai me dar um salvo-conduto ali para eu comer o que eu quiser... Ó, não vai. Onde não vai acontecer, né? O recado é pra cá? Esse aqui, ó. Gente, não vai dar salvo-conduto, tá bom? Isso. E não vai dar, porque a gente também escuta coisas do tipo, treine bastante como que você quiser. E depende do que você quer. Se o propósito for saúde, ou mesmo que não for só saúde, até pensando na estética, por mais que você treine duro... Sim. Vai ter que treinar duro por muito tempo para comer o que você quiser, sendo, caso esse o que você quiser não for algo muito saudável. As frases são construídas, são inventadas só para quem tem aquela necessidade ali de falar uma besteira dessa. Não tô dizendo você, tô dizendo. Sim, ou para incentivar uma questão de consumo, fortalecer marketing, que não necessariamente tem bons costumes ou bons objetivos por trás disso. Tem uma coisa que acontece muito que a gente chama de treino emocional. A pessoa treinou, vou dar um exemplo assim, peito e bíceps, aí, porra, ela deu uma dor de barriga, ela não treinou peito e bíceps, aí ela vai treinar costas e tríceps, mas fica no mental dela que o peito e bíceps é o que vai destruir a vida dela. Vamos procurar um psicólogo. Não tá legal isso, não é assim que funciona, tá? O seu corpo, ele é capacitado de muitas coisas, mas ele tem que ser estimulado de uma forma correta, ou você vai matar o seu corpo, né? Então, eu sempre falo que treinamento tem negligência, imperícia e imprudência. Vê qual que você quer para treinar. Ou então evita os 3 e vamos fazer o que manda a técnica. Ó, musculação, desculpem aí os melhores do que eu, é feijão com arroz bem feito.
Não tem. E a musculação é importantíssima. Ela é o que vai ligar você, músculo e osso. É o que ela vai te dar, ela vai poupar a tua estrutura óssea de coisas que as pessoas nem imaginam. Então, quando eu vejo alguém falar assim, ó, agacha sentando no calcanhar. Existe? Existe. Precisa? Não. Não precisa fazer isso. Tá? Respeita o teu joelho. Ah, mas se você sentar no agachamento, batendo no calcanhar a sua bundinha, o seu glúteo vai parar na nuca. O seu cérebro também vai parar no hospital também, né? Porque uma hora a sua lombar vai pro vinagre e o seu joelho vai romper. Ele vai romper. Então, pense o seguinte, não é melhor você ter um joelho constituído, forte, equilibrado e você vai treinar o resto da sua vida enquanto você viver, do que aos 30, 35 anos você está com umas 3 cirurgias e nunca mais vai poder fazer um agachamento saudável, ou praticar uma atividade física saudável, ou passear com a sua namorada, ou sair com seu filho, ou jogar uma bola com seu filho, porque você não vai mais poder fazer isso. Então, assim, o treinamento para supostamente muda essa pegada que você vai pegar mais o músculo, pense naquele momento como a sua articulação está trabalhando. Pense que a sua articulação ela é tão importante ou mais importante do que o próprio músculo que você está treinando. Porque você vai precisar do processo articular. Então, assim, eu não sou um grande cinesiologista, cara da biomecânica. Eu sou o cara da preservação. Então, assim, se eu sei que eu posso poupar o meu aluno de ele ter uma lesão, porque supostamente a bundinha dela vai ficar maior, ela vai perder a bundinha. Não vai, mas na cabeça dela vai. Não vou passar, eu não vou deixar, eu não vou fazer. E o profissional que falar isso contra mim, eu falo, ó, a gente tem a percepção. Você pega mais. Não doeu? Ai, doeu. Não tá, a sua lombar não tá sentida? Tá. Do outro jeito, se você sentiu, não. Qual é o melhor? Entendeu? Então é assim. Voltamos à palavra da educação, né? Voltamos àquela coisa assim, eu já falei antes. A estética não leva para a saúde, mas a saúde vai te levar para uma estética. Muito Você bom. Vai ficar bem, tá? Outra coisa, tem profissional ruim em todas as áreas, Marcelo. Todas as áreas. Na minha não seria diferente, tá? Então tem o cara que vai promover o suplemento tal, vai fazer... Cara, é business. É para aquela câmera? Eu sou péssimo em business. Então, eu vou pela saúde. E é assim que eu vou morrer. Até a hora que eu me aposentar, falar, não quero mais fazer isso, e tudo bem. Entendeu? Uma coisa que você levantou, é só um tópico rápido, o profissional de educação física, hoje, ele também precisa passar por reciclagens, tá? Eu não sei tudo. Provavelmente agora, nesse momento, está saindo algum artigo científico sobre determinado tema que eu... Há 20 anos atrás eu não sei o que é, porque a rotina, existe uma rotina que não me faz... Mas, por exemplo, tem que manter o interesse do profissional aceso. E quem é que faz isso? Os conselhos, os alunos. Porque os alunos hoje eles têm informações que eu como professor, às vezes não tenho. Como eu não tenho rede social... Um minuto. Gente, eu não tenho rede social. Eles estão bem informados, né? Então, eu não tenho como competir no conhecimento momentâneo que o cara teve ali. Eu não tenho, né? Então, para onde eu me resguardo, vamos dizer assim, no meu conhecimento feijão com arroz lá atrás, que assim, vou manter meu corpo, né? Hoje eu sou um homem de 60 anos, eu tenho lesões por acidentes, acidente doméstico, acidente de moto, mas na prática esportiva eu nunca arranhei minha perna. Eu nunca tive nenhum tipo de problema treinando, né? Eu nunca sobrecarreguei minhas articulações. Então eu sou um cara que eu mantenho a minha fachada, vamos dizer assim, na alimentação e num treino que eu posso dizer, eu me adaptei a ele para eu poder sobreviver às minhas lesões. Porque se não fosse meu treinamento, eu seria cirúrgico, né? E além dessa questão das lesões que você citou,
para prevenir lesões futuras. Sem dúvida, sem dúvida. Um ponto que você compartilhou recente, de um acidente que você sofreu de moto, que graças a Deus não aconteceu nada demais, mas o médico se surpreendeu e comentou com você, se puder compartilhar sobre o que ele falou, foi verdade. Do porquê que você não se feriu gravemente. Isso. Gente, eu sofri um acidente de moto tem uns 50 dias atrás. Eu ando de moto, vou colocar desde os 16 anos, vamos colocar aí. E o farol abriu, eu entrei, o cara me acertou, me arrebentou bonito. Fui passear de resgate, fiquei 2 horas no asfalto. Desacordado, não foi uma experiência horrorosa. E quando eu estava na avaliação e primeiro passou o cirurgião geral, depois passou o cirurgião ortopédico, o ortopedista, e ele foi embora. Depois voltou muito tempo, me olhou, apertou o meu dedão e disse assim, olha, o que te salvou foi a sua questão muscular, que aguentou todo o impacto para não ir para a parte esquelética. Então assim, eu não quebrei nada. Me machuquei, mas eu não quebrei nada. Por quê? Para a estrutura muscular. Isso eu devo ao quê? Atividade física, né? E não é eu, Enzo, que estou dizendo, foi um médico que me disse, né? E depois, conversando com outros profissionais, eu entendi que foi isso que aconteceu também. Claro que tem questões divinas aí também, sim, né? Sim, a gente está falando exclusivamente do aspecto fibromuscular foi o que me ajudou muito. Inclusive, é o que ajuda hoje. Porque antes do acidente, eu já tinha hérnia de disco. Se não fosse essa minha condição muscular, teria piorado muito e não piorou, né? Então, era só como o Marcelo pediu para compartilhar, estou compartilhando com vocês que eu sobrevivi graças à musculação. Exato. E aí, Enzo, por que eu pedi para você citar esse ponto? Para eu entrar numa pergunta que eu já vi muitas pessoas fazendo para enaltecer e valorizar a musculação, mas antes da questão de preocupação com modinha, de fato, todo esporte vai direcionar a pessoa para a musculação em algum momento. A musculação é de fato muito especial, não especial a ponto dela ser o único caminho para o esporte, mas eu digo especial no sentido de em algum momento da sua vida não chegar ao momento que cada um for se tornar um idoso, vai precisar de musculação. Quando alguém corre e quer evitar lesão, ela naturalmente vai para a musculação, o da natação, o do boxe, enfim. A musculação de fato tem esse papel, Enzo? Vou dar 2 respostas. Sim para você e sim para você. Realmente, a musculação, ela é... Eu não gosto de usar isso porque eu não concordo com isso, mas às vezes fala pra mim, a musculação é um mal necessário. Não, ela é um bem necessário. Senão dá a entender que é algo ruim. Não é. Claro que a musculação, ela ganha algumas antipatias, porque ela é um trabalho solitário, é um trabalho de repetição, então, às vezes não é interessante. Então, como é que eu, Enzo, faço isso ficar interessante? Eu imploro para a pessoa não usar o celular. É quase que eu caio de joelhos pedindo, né? Inclusive, essa lei de celular para a escola devia ser voltada para as academias também. Eu não ia achar nem um pouco ruim. E a outra questão é essa questão a musculação, ela tem tanta importância, porque ela te dá, não é só uma questão de força ou resistência, mas ela também te dá muito equilíbrio, né? Então, o idoso, uma das principais causas de morte de idosos são as quedas. E é porque tônus muscular, equilíbrio. Se esse idoso antecipasse, eu sempre falo assim, ó, como é que você quer ter sua velhice? Independente ou dependente? Mas vamos falar de um plano sadio. Cara, pratique atividade física, seja ela qual for. Qual for. Isso vai te dar um benefício tremendo, inclusive para o seu cérebro. E a musculação é o que eu falo, onde amarra tudo. A musculação, ela vem para te unir a tudo que você gosta. Porque assim, a gente vai perdendo densidade muscular com a idade. Ó, tem que falar com Jesus, com Deus, não é comigo. Mas é assim que vai acontecer com a sua fisiologia. Você vai perder densidade muscular. E você vai precisar desse músculo. Mesmo perdendo, você tem como diminuir essa velocidade. Você tem como resgatar uma parte do que você perdeu. Ou seja, é a musculação que vai te dar. A gente não pode esquecer que a musculação é um caminho
E é um caminho importantíssimo, mas sempre atrelado à alimentação. Tá? Ela nada anda sozinho, nem a gente, né? Então, a musculação também não é um ser individual, né? A musculação precisa de outras tarefas. Mas respondendo a sua pergunta, é verdade, não é fake. A musculação, em determinado momento da sua vida, ela vai entrar e você vai ter que fazer. E a musculação vai entrar na vida das pessoas, na nossa vida, no caso da nossa já está, seja por opção ou por necessidade. Porque eu tenho um exemplo dentro de casa. A minha mãe tem a doença de Parkinson. Sim, conheço. Ela tem a doença de Parkinson há 20 anos já, faz o tratamento, tem a parte dos remédios, tem o acompanhamento multidisciplinar de médico e tem a parte do treino de musculação. Sim. E um dos médicos que nós passamos, ele falou assim, olha, dona Maria, a senhora é bem dedicada com os remédios, com exercício, e eu não sei se alguém já falou isso para as senhoras, mas saiba, a senhora toma banho, vai no banheiro sozinha, anda, come sozinha por conta do exercício que a senhora faz. Se a senhora fosse arredia e não treinasse desde o início, e quando o médico diagnosticou ela, quando ela foi diagnosticada, ela começou a fazer exercício lá atrás, há 20 anos, ela não esperou chegar na fase crítica, ela falou, foi isso que fez a diferença para você. Sem dúvida, eu tenho certeza absoluta disso. E aí não é só essa questão, tem a questão da alimentação, que influencia no quanto o organismo absorve o remédio, os nutrientes adequados, quanto ela ajuda na composição, a manter, a ganhar um pouco de músculo. Então, em algum momento, vai chegar para a pessoa. E o quanto antes ela se preparar, mais ela vai ter um preparo melhor. Ela vai ter uma idade no qual ela vai ter independência e vai gastar mais com as escolhas do esporte, com os acessórios, falando do ponto de vista saudável, do que com o remédio. É claro que existem algumas exceções que são doenças que não são causadas por escolhas. Aí é uma outra situação. Aí é uma outra história, a gente tem que se preocupar com o que a gente controla. Tem uma coisa, isso só vem a testar aquilo que eu falo para você. A sua mãe optou pela educação antes. Ela entendeu, ela aceitou a educação, ela entendeu que a educação vem antes da física, se preparou para isso e foi para a física. Entendeu? Então, é simples, mas a galera dificulta, né? Porque sempre tem um plano da estética, porque os exemplos visuais aí são esses aí, né? De que inclusive, ontem, uma aluna me chegou com o celular mostrando um treino que ela comprou na internet. Eu olhei e ela tá com sobrepeso. E eu falei para ela assim, mas quem assina o treino? Ela, não, eu comprei na internet. Eu falei, não, isso eu já entendi, mas quem é o professor que se responsabiliza por isso? Porque você está trazendo para mim, para eu te dar para você fazer, eu não posso. Eu posso me responsabilizar pelo que eu passo para você. Pelo que você traz a mim, você quer executar, a responsabilidade é sua. E você tá pedindo para eu te ajudar, ó, não vou ajudar, ó, não vou ajudar, tá? Então, eu vi, não era adequado, mas nem de longe, ela tava fazendo um treino... Para a condição física dela. No momento, é um treino avançado, com sobrecarga, tá? Um drop, que não tinha sentido para ela. Nenhum, absoluto. Ela iria machucar. Só de tarefa para quadríceps, tinha mais ou menos uns 8 ou 9 atividades, né, que chama guiada. Não vai aguentar, o joelho dela vai atrapalhar em algum momento. E ela pagou R$600 nisso. É onde está aquela coisa, ela não entendeu a educação, ela foi para estética. E não vai funcionar, infelizmente. Então eu fiz o papel chato, dizer para ela que ela gastou um dinheiro em vão. E aí, Enzo, essa questão que a gente está falando do universo do exercício, com a oferta por meio da internet, ela está em todas as áreas. Estava conversando aqui com uma outra convidada, que foi a Andressa, que é uma nutricionista, e a gente estava falando sobre os desafios dos profissionais especializados no momento onde na internet tem pseudos especialistas em todas as áreas. E no exercício físico... no caso da nutricionista que foi a convidada, veio uma médica também aqui que é mais da área do corporativo,
Porém, a gente já conversou alguns momentos, ela fala que alguns médicos, colegas comentam que na hora que uma pessoa vai até um médico, ela já chega com um diagnóstico Sim, só para o médico isso confirmar. acontece mesmo. Para confirmar, então, é importante a conscientização e que as pessoas busquem e exercitem o discernimento para pelo menos desconfiar e falar assim, legal, eu sou leigo nesse tema, ou eu não tenho certeza ainda, por mais que eu conheça um pouco. Qual que é o caminho que eu vou seguir para ter referência ou desempate da minha dúvida ser por meio de um profissional? Não tem problema nenhum ninguém comprar curso, buscar a internet. O problema é usar isso como único e única ferramenta. É aquilo assim, às vezes o aluno, isso eu escuto também diariamente, é assim, professor, qual é o melhor exercício para perder barriga? Aí eu falo assim, olha, se não saiu hoje, eu não sei, porque eu não conheço nenhum exercício que você tira a barriga, não existe. Você falou tirar? Não, perder. Então, tirar ou perder, não conheço. Tá, mas então para que eu me matriculei? Porque aí a pessoa fica chateada. Então, para que eu me matriculei na academia? Aí eu tenho que fazer o papel de professor. Eu tenho que explicar para ela. Eu tenho que fazer ela entender, porque senão ela vai cometer esses erros o resto da vida dela. Aí eu também não posso falar assim, olha, é alimentação. Não vai funcionar. Eu tenho que dizer que o processo é treinar, periodizar, fazer uma adaptação. Depois de um mês que ela tá lá, 45 dias, aí eu faço a abordagem que é o que eu gosto. Olha, você viu que não tá dando resultado? Ela, tô me cansando, então sua alimentação não tá adequada para isso. Você viu que você tá bocejando? Você viu que você tá com fraqueza? Você viu que seu cabelo tá caindo? Você viu que a sua unha tá quebradiça? Você viu que você tem ânsia de vômito? Você viu que a sua visão tá turva? Você viu tudo isso? Porque é isso que você tá me falando. Isso é a base alimentar. Você não está se alimentando para a proposta que você está vindo. Então eu estou deixando você sofrer para você entender. Porque se eu falasse lá no início que para perder a sua barriga é alimentar, você ia ficar chateada comigo. Então, o processo de aprendizado é longo e para sempre. Inclusive o meu. Muito bom isso, Enzo, porque quem estiver nos assistindo e estiver pensando... Poxa, eu tô um tempão querendo fazer algo com mais frequência, toda vez eu começo e paro, eu não me encontro em esporte nenhum, eu quero fazer o que eu gosto. Qual recomendação você dá, pensando que essa pessoa é um adulto, sobre o gostar versus necessidade e sobre qual caminho para periodização, pensando em saúde, em longevidade e evitar lesão? Legal. A primeira coisa que eu indico para a pessoa é assim, se informe, procure a informação correta, vá atrás de profissional credenciado, converse com outras pessoas que usam o serviço, tá? Se entenda, veja se o que você quer é por uma questão apenas de falar que você está numa academia, de você participar de um grupo social que está fazendo CrossFit, mas você não tem o perfil de CrossFit, você se sente deslocada por não pertencer a isso, aí você vai treinar o CrossFit, tem uma lesão na lombar, tem uma lesão na nuca, lesão no joelho. Então, assim, consulte um profissional, converse com ele. Você não tem obrigação de saber. O profissional, o educador, tem essa obrigação. Ele pode te direcionar. Ele pode, numa conversa, identificar que você é boa para o basquete em vez do vôlei. Ele pode te falar que o momento da natação não é esse, você tem que passar primeiro por uma outra aula de adaptação. Mostrar que aquilo que você acha e o que ele quer não estão combinando, é o que você pode. As pessoas falam, eu quero isso. Não, eu também quero, mas eu também quero como professor, mas você também não pode. Ou seja, a gente buscar um equilíbrio no primeiro entendimento. O aluno, normalmente, ele vem agressivo. Porque ele já foi recusado em muitos lugares. No trabalho, dentro de casa, ele não é aceito, ele não entra numa poltrona, ele não senta, ele não levanta, ele dói, ele é fumante, tá? Então, ele vem para você irritado já. E você, naquele momento, se você se irritar junto com ele, tudo se perde de novo, né? Então, assim, ouça ele até o final. E depois você encaminha ele. Se não é com você, encaminha, leva ele até um outro professor. Não manda ele lá. Tem que fazer ele sentir que ele é importante dentro de um contexto,
tá? Então, assim, leve esse aluno até o outro professor e fala, olha, ele está com o ligamento rompido, ele fez uma cirurgia, então acho mais adequado ele fazer aula de piscina, não é natação. Ele vai fazer uma caminhada dentro da aula, ele vai para o fundo da piscina e fica andando ali. Ele começa a entender que existe um processo para ele chegar onde ele quer. Não é o professor dele que quer fazer isso, nem ele. É o que o corpo dele nesse momento aguenta. Senão ele vai se prejudicar mais. Ele entrou com a ideia de ser saudável. E não vai ser, né? Então, voltamos à anamnese. O que é anamnese? Educação. A gente vai falar aqui milhões de coisas, mas a gente vai voltar para o ponto que é a educação, né? Se isso não ficar entendido, o resto vem capenga. E a pessoa não dura dentro daquilo que ela se propôs, que é o projeto verão, projeto carnaval, esse projeto limão, não importa. Se a pessoa ela tem que fazer o projeto hoje, não lá na frente, porque não vai chegar. Professor, eu quero no primeiro mês perder 12 quilos. Gente, por favor, qual é essa ciência que faz isso? Não. Qual é o objetivo disso? Isso, o objetivo é loucura. 1 quilo por semana é saudável, você consegue, existe uma estrutura, senão você começa a perder massa magra junto. Tá? É o que eu falo, perder peso, ganhar peso, ó, moleza. Ó, não é difícil não. O problema é a manutenção. Eu quero ver você manter isso o resto da tua vida. Vem e me fala se consegue. Vou te dizer, não. Nossa, que desânimo você tá me dando. Não, eu tô te dando um alerta. Eu consigo, porque o meu treino... Pergunta, professor, de quanto em quanto tempo você muda seu treino? Aí eu falo, o meu treino é o mesmo há 30 anos. Nossa, mas você não enjoa? Não enjoo. O que eu mudo é a minha alimentação. Eu mudo isso, tiro isso, ponho isso. Compenso com isso, reponho isso. Tô ficando idoso, ponto final. Eu queria ter o cabelo do Brad Pitt, não tenho. Entendeu? Isso não dá pra mudar não com dá, exercício, infelizmente né? Se desse, não. eu seria o seu aluno Taria, número 1. Então é assim, onde que eu me condiciono? Eu faço uma plataforma alimentar, aí eu me adequo ao treino. Eu nunca aumento carga. Eu mudo às vezes o aparelho, só pra... Precisa? Um estímulo, mas... Por conta do teu propósito. Isso, tudo tem um propósito. O que não dá é para ser Graciane Barbosa em 5 minutos. Não dá. Entendeu? Não dá, e as pessoas têm que pensar que não dá para ela ser assalariado, CLT, gastar 1h30 para ir para o trabalho, 2 para voltar, ter que cuidar da casa, dar atenção para a esposa, para o esposo, para o filho, Sim. E no curto tempo Sim. que tem para cuidar da saúde, treinar como um profissional de alto rendimento que vive disso, que vive de patrocínio, que vive de um salário específico, que dorme, acorda e se alimenta pensando em performance. Aí que tá, muito bem colocado, é a lógica do raciocínio, é essa mesmo. Nós seres humanos que não vivemos disso, da aparência, tá? A gente vive da saúde, não é? Então, eu trabalho para esse público, né? Então, eu não trabalho para o bodybuilding. Eu teria que rasgar tudo que eu estudei. Então, o que eu faço? Eu trabalho para esse público, que é o público, me permita dizer, o público mais carente de informação, né? Eu prefiro esse público porque eu sei que é um público que, de fato, eu ajudo. Os outros eu atrapalho, né? Então, essa condição de escolhas, eu me proponho a fazer. Nessa academia que a gente se conheceu e eu trabalho, o que eu faço é direcionar. Eu direciono muita gente. Inclusive, eu direciono a sair da academia e eu explico por quê. Porque no momento que ela está lá, eu acho que ela ainda tem que voltar para a fisioterapia e ir direto para um pilates direcionado. Não é uma aula de alongamento que vai ajudar essa pessoa. Ou seja, eu vou contra o meu emprego, né? Mas eu prefiro isso. Porque eu sei que eu estou ajudando uma pessoa. E eu sei que eu ganhei a confiança dela, ela vai voltar para o Enzo. Ela vai voltar a me ouvir, ela vai voltar a fazer aquilo que eu propus. Eu não mando, não peço, eu proponho, né? Alguns aceitam, outros não, né? Mas estamos aí, estamos tentando todos os dias.
É legal. E até teve uma experiência que você me auxiliou em alguns exercícios na academia, mostrando uma perspectiva diferente, pensando lá na frente, no sentido de, ó, faz o exercício dessa maneira. Você percebeu que tá forçando mais o músculo, mas junto com o músculo você está forçando mais a sua articulação. Quanto tempo você pretende fazer isso daqui? É Aí isso eu mesmo. respondi, eu pretendo fazer para o resto da vida, porque Ah, conforme os anos forem avançando, maior a necessidade sim, de fortalecer músculo, sim, etc. Falei, então, o caminho para você fazer isso nos próximos 20, 30 anos é diferente de fazer dessa forma. sim. Então, olhando daqui a 2, 3 anos, você pode desenvolver mais o músculo Sem dúvida, XY sem dúvida. dessa forma, mas pensando lá na frente, a proposta é outra. Aham, Então, fica a critério de escolha. sim, sim. E acho que é esse o ponto. Quando você vê alguém conversando sobre tirar a alimentação natural e se encher de pó dos alimentos, se encher de suplementação artificial, e muitas vezes alguns procurando querem proposta do artificial que substitua a comida. É como se tivessem episódios de filmes futuristas onde a alimentação Sim, virou uma pílula. é isso mesmo. E fora essa busca, querer acelerar todo o processo. E essa mistura toda, por não ter claro o local adequado para a informação Uhum, versus não ter claro o objetivo e os impactos desse sim, objetivo, sim. a médio e a longo prazo, faz ter esse imbróglio aí, que é essa É, quantidade que a gente vê de vídeos de pessoas se machucando, rompendo ligamento, gente querendo colocar cada vez mais carga, ó, que cada um tem o seu propósito, cada um sabe da sua vida, mas que no final das sim, contas, você vê que a pessoa não tá fazendo aquilo consciente, né? Marcelo, eu tava vindo pra cá, eu tava falando com o rapaz do Uber, o Douglas, e ele falou assim, ah, você assiste vídeo no YouTube de professor? Eu falei assim, cara, eu não faço isso porque eu vou infartar. Não, não é pra mim, não consigo. Mas aí, ontem para dormir, eu tava vendo vídeos de construção de casa, tal. E aí entrou um cara falando assim, olha, um professor falou assim, olha, se você puxar para trás o músculo ativo, participativo, tal. Aí eu fiquei pensando assim, a pobre da mulher ou do o cidadão que vai fazer o que ele disse, porque ele disse que funciona mais e pega mais e o músculo é acionado mais e tudo mais, mais, mais. Se ele fizer daquele jeito, ele vai parar num PS. As pessoas hoje, para fazer conteúdo, para dizer que ele tem a receita de bolo melhor que a receita de bolo do outro, não pensa que o indivíduo que está do outro lado assistindo não tem acesso ao professorado que ele é e vai se machucar. E a pessoa não pensa nisso, é perigoso. Ele podia ter falado assim: olha, falando, até porque eu peguei desde o início. Olha, isso que eu vou passar é para um público específico que já treina, que já sabe, que já conhece. Não, ele Falta esse condicionou a contexto. uma senhora fazer, e não vai dar. Eu não faria. Eu não conseguiria hoje fazer o que ele fez, né? Então, isso é o que você está falando. E volta ao que a gente começou lá. É muita informação perdida, que é uma informação que não é para você. A informação está lá, mas ela não veste você. Ela vai vestir uma outra pessoa. Então, o consumidor, o leitor, o estudioso, ele tem que também se educar para isso. Ó, isso não é para mim. Eu posso chegar lá, mas não é agora. Então, as pessoas querem chegar na letra C sem passar pela A e nem olhar a B. Sabe o que vai dar? Nada. Nada. Era só esse adentro aí que eu queria. Legal, Enzo. Então, acho que acredito que o recado que fica para as pessoas que já estão numa atividade física ou que querem entrar para melhorar a sua qualidade de vida, para ter um ganho, uma evolução estética, com o objetivo que seja qual for esse objetivo, que procure o profissional adequado e que ela tenha claro esse objetivo, Sem dúvida. para que ela possa ser auxiliada, Sem para dúvida. alguém mostrar qual é o caminho, quais são os ganhos, quais são os Sim, riscos e qual que é a sim. maneira mais sustentável para alcançar esse objetivo. Rapidamente, por favor, continue conversando com as suas vizinhas, continue falando com o porteiro do prédio, continue falando com o garagista, com o frentista, o cara que faz o seu pão na chapa, mas eles não são as pessoas indicadas para orientar que atividade física você vai fazer.
e nem o blogueiro e nem a blogueira, tá bom? Consulte um profissional, seja ele qual for, principalmente da área da saúde, um médico, nutrólogo, uma nutróloga, um professor de educação física, mas um profissional que possa de fato te ajudar. Essa é a dica. Legal, Enzo. Obrigado mais uma vez. Prazer é meu, querido. Super ilustrativo, educativo todo esse papo, importantíssimo aí, para que as pessoas façam cada vez mais esportes, mas que façam da maneira adequada, pelo menos adequada na perspectiva de não se machucar no lugar que tem um propósito de fazer a pessoa melhorar em algum aspecto. Obrigado, Marcelo. Eu que agradeço a oportunidade de você me ter trazido até aqui. Obrigado. Até uma próxima. O pessoal que está nos acompanhando, não deixe de se inscrever no nosso canal e obrigado por você ter chegado até aqui e acompanhe aí os próximos episódios do Jornada do Conhecimento. Forte abraço. Tchau, tchau.